Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje, durante a nossa aula da semana, o primeiro capítulo, tá? Da apostila de número 2, ok? De pré-vestibular, de interpretação, especificamente falando. Já estamos na apostila 2, vimos, né, algumas semanas atrás, os tipos textuais. Você lembra dos tipos textuais? Vimos sobre o texto descritivo, vimos sobre o texto dissertativo, a referência dentro da argumentação, né, o texto dissertativo como um todo, dividi a aula do texto dissertativo em duas partes e a gente já está trabalhando agora com o segundo volume da apostila, no primeiro capítulo em si, tá? Que é o texto narrativo. Esse primeiro capítulo, ele vai ser dividido em duas partes, tá? E hoje a gente vai ver especificamente a parte de número 1, beleza? O texto narrativo, ele tem algumas características básicas dentro desse procedimento de construção. E eu quero que vocês pensem nessas características, tendo como consideração o livro da UERJ, tá? Então essa aula é muito importante, porque com certeza vai cair aí uma questão que envolve o narrador, que envolve o tipo de discurso, que envolve algumas referências dentro do livro literário que nós vamos trabalhar. Tranquilo? Vamos lá? Vamos trabalhar com o texto narrativo. Basicamente, o texto narrativo ele se desenvolve justamente dentro de uma prosa de ficção. O texto, ele é dividido em texto em prosa e em verso, tá? Em verso, formato como se fosse um poema, tá? Até a metadezinha da folha ali, em versos. E em prosa, até o final da linha, dividido em parágrafo. Geralmente, o texto narrativo é em prosa, mas isso não significa que é só em prosa. Existem textos narrativos que se manifestam em versos, por exemplo, que eu vou falar já já, tá? O escritor cria uma realidade ficcional, só que coerente, tem sentido, em que os personagens inseridos num determinado tempo e espaço possam desenvolver suas ações que serão contadas por um narrador. Então, você tem a figura de um narrador, o narrador é observador, o narrador personagem, o narrador onisciente, que vai contar a história. Tranquilo? Embora não seja a sua forma mais comum, o gênero narrativo pode se manifestar em versos. Olha só, galera. Deixa eu separar para vocês uma concepção dentro da literatura em si, que é dividido, os textos literários, eles são divididos em gêneros, tá? Eu tenho o gênero lírico, eu tenho o gênero épico, e eu tenho o gênero dramático, dentro da literatura, tá? De um texto conotativo. O gênero lírico, ele está dentro de uma esfera, dentro da poesia. O gênero épico, eles aborda textos que fazem referências a uma narrativa. E essa narrativa, geralmente, é uma narrativa de aventuras, que conta os feitos de um povo. Por exemplo, nós temos grandes epopeias clássicas, como a Ilíada, a Odisseia. Eu tenho grandes epopeias, Lusíadas de Camões, no século XVI. Até o século XVI, eu tenho essa concepção do gênero épico, tá? E o gênero dramático apresenta uma concepção dentro de textos teatrais. Textos que envolvem aí teatrais. Textos que envolvem o drama, tá? Um texto encenado. Olhem bem, o gênero épico, até o século XVI, como nós falamos, ele era uma narrativa em versos, tá? Era uma narrativa em versos. As epopeias clássicas eram em versos. Então, qual era o intuito de uma epopeia? Contar os feitos de um povo, tá? Aqui no gênero épico vai ser, essa durabilidade vai ser até o século XVI, porque após o século XVI, né, nós já temos textos mais narrativos, esses narrativos já dentro de uma referência da prosa,
É aí que surge o gênero narrativo na literatura. O gênero narrativo vai ser uma prosa de ficção, mas é por isso que aqui a gente tem esse adendo, ó. Embora não seja a sua forma mais comum, o gênero narrativo pode se manifestar em versos, porque se ele se manifestar em verso, a gente vai ter dentro desse gênero épico, dentro de uma epopeia, tá? Só que hoje é muito mais comum, né, dentro da história da literatura, é muito mais comum a gente trabalhar com textos narrativos, tá? E esse texto narrativo ser prosa de ficção, tá bom? Vamos lá. Enredo, né? O enredo, a estrutura, todo texto ele tem uma estrutura, certo? Então, por exemplo, a sua dissertação tem uma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O enredo, ele é uma estrutura dentro do texto narrativo e primeiro a gente precisa perceber o caráter desse enredo. Existe um termo dentro da literatura muito importante para a UERJ, principalmente, que é a questão da verossimilhança. Você já ouviu falar? A verossimilhança é quando eu tenho uma coerência de acordo com o universo criado. É a aparência com algo que é verdadeiro, tá? O que é verossimilhante, ele se assemelha ao que é verdadeiro para a gente. E existem dois tipos de verossimilhança. A verossimilhança externa, que tem a ver com histórias fictícias, mas que coincidem com o nosso plano de realidade, que está junto dentro dessa nossa esfera da realidade, com elementos próprios de nossa realidade, e nós temos a verossimilhança interna, quando os enredos eles só fazem sentido dentro da narrativa. Então, por exemplo, quando você lê uma narrativa que envolve duendes, bruxas e esses elementos fantásticos, a gente tem uma verossimilhança interna porque só faz sentido ali dentro. Uma fábula, por exemplo, verossimilhança interna, porque os elementos, né, os personagens estão personificados e essa ideia de que faz sentido só dentro da narrativa, que é um fator aí literário, tá? Dentro dessa ideia de verossimilhança. Trouxe dois exemplos para você ver. Vamos lá? Número 1. Daí a dias, com efeito, a estalagem metia-se em obras. A desordem do desentulho do incêndio sucedia do trabalho dos pedreiros. Martelava-se ali de pela manhã até a noite, o que, aliás, não impedia que as lavadeiras continuassem a bater roupa e as engomadeiras reunissem ao barulho das ferramentas o choroso falsete de suas eternas cantigas. Os que ficaram sem casa foram aboletados a trouxe e moche por todos os cantos, à espera de novos cômodos. Ninguém se mudou para o cabeça de gato. Então, a gente tem aqui um trechinho do Cortiço. Nesse trecho, a gente vê essa ideia de uma estrutura que estava sem obras e havia uma confusão que envolvia essas obras, né? Essa ideia da estrutura ali referente ao lugar, ao espaço mesmo. Dentro desse exemplo, a gente tem uma verossimilhança externa, porque essa confusão quanto à obra, ela coincide com elementos que estão dentro do nosso universo. Percebeu? Aqui já é um pouquinho diferente, no 2. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha, por que você está com todo esse ar, né, toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Olhem bem, aqui nesse trecho do Machado de Assis, a gente já tem essa ideia de que a agulha ela foi personificada, certo? E como ela tem voz, isso só faz sentido dentro da narrativa, ok? É uma verossimilhança interna. Então, a verossimilhança externa é quando eu tenho elementos que coincidem com o nosso universo. A verossimilhança interna é quando eu tenho elementos que só fazem sentido dentro do enredo, tá? Dentro da esfera narrativa. Primeiro, a gente tem uma estrutura, como eu falei para vocês, do enredo aí de um texto narrativo, começando pela apresentação. E um texto narrativo é como se fosse uma espécie de introdução. A gente tem logo no início a apresentação de personagens, do lugar, do tempo, a gente tem a apresentação de detalhes da narrativa logo no início, tá bom?
Em seguida, a gente tem um elemento complicador, que é um elemento que se desenvolve o restante da narrativa. É a partir daquele elemento, daquele problema, é que a gente tem a própria narrativa em si, o desenrolar. A gente tem também o clímax. Esse elemento, ele envolve o ponto alto da narrativa, né? Então é um ponto de tensão, é alguma coisa que acontece ali na narrativa que é muito importante, uma luta, né? Se a gente pensar num filme, a parte do filme em que há uma luta é o clímax do filme, ou seja, a gente já parte da ideia do ponto de tensão, tá? E por último, a gente tem o desfecho. O desfecho é o finalzinho, né? Final feliz ou não, a gente tem numa narrativa essa ideia de fechamento, ok? Essa referência, ela geralmente vem na ordem, mas existem narrativas que são modernas, né? E a gente vai ver isso em literatura, que essa ordem já é um pouquinho diferente, tá bom? Quanto ao narrador, você estudou o narrador, né? Narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente. A gente vai voltar nesses termos para que vocês percebam qual é a diferença entre um narrador e outro, tá? Primeiro, o narrador personagem é aquele que participa como se ele fosse, né, tendo como personagem principal. E geralmente o narrador personagem, ele está em primeiríssima pessoa, ele narra de acordo com a perspectiva dele. Então, uma marca linguística é o uso da primeira pessoa. Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuida haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim, o afirmam todos os joalheiros, desse mundo, gente muito vista da gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos distes e fiados. 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que a imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos, né? Exemplo clássico aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Percebam que nesse exemplo ele é um narrador personagem, porque ele participa, ele tem uma ação na narrativa, eu tenho uso de primeira pessoa aqui no verbo, eu tenho uso de primeira pessoa no próprio pronome, mostrando que ele participa da história, narrador personagem. Eu tenho o narrador em terceira pessoa, que é o observador. O observador ele só está do lado de fora, ele não conhece o interior do personagem, ele só sabe o que está acontecendo de uma maneira distante, tá? Diante dela e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro ou não, algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotas cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como um olhar, o gesto de Iracema, a flecha embebida do arco, partiu gotas de sangue e borbulhavam na face do desconhecido. Percebam aqui que ele está narrando essa ideia, né, de alguém, um guerreiro, está contemplando a Iracema, e ele conta, né, do lado de fora, é como se ele estivesse assistindo toda a cena. Então esse narrador, ele já está em terceira pessoa, ele conta de alguém, então ele é observador, ok? A gente tem o narrador, que ele está em terceira pessoa também, só que a gente diz que ele é onisciente. O narrador onisciente, ele está em terceira pessoa, mas ele dá traços como ele estivesse em primeira, porque ele conhece o interior dos personagens, ele conhece as ações, ele conhece os sentimentos, ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo, ele conhece todos os detalhes a respeito da própria narrativa, do ambiente, do personagem, de ações sentimentais, ele conhece detalhe por detalhe. Vamos ver um exemplo? Ó, sua onisciência permite que o narrador conheça vários lugares e descubra os sentimentos dos personagens. Chico Bento,
tonto, desnorteado, deixou a faca cair e ainda de cócoras, né, abaixado, tartamudeava explicações confusas. Dentro de sua perturbação, Chico Bento compreendeu apenas que lhe tomavam aquela carne que seus olhos famintos já se regalavam, da qual suas mãos febris já tinham sentido o calor confortante. Então perceba aqui, ó, ele está falando de um personagem, né? Ele está dizendo que ele estava tonto, desnorteado, deixou a faca cair. Perceba aí esse detalhe quanto a essas informações. E ele tartamudeava explicações confusas. Então ele falava tipo, baixinho, explicações confusas. Percebam que ele sabe todo o detalhe a respeito do personagem. Então esse narrador, ele é onisciente. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, a gente viu o enredo, a gente viu o narrador e agora a gente vai trabalhar com o discurso. O discurso ele é dividido, né, discurso direto, indireto, discurso indireto livre. O discurso indireto, né, a fala, quando a gente fala de discurso, a gente mostra a questão referente à fala atribuída dentro do texto narrativo. O discurso, quando ele é direto, é quando eu tenho o próprio personagem que fala, né? E essa fala, ela é atribuída ao uso de travessões ou aspas, tá? É o próprio discurso dele, são as próprias falas do tal personagem. Então veja, olhou em torno com receio de que fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando, você é um bicho, Fabiano. Aqui, galera, a gente tem o discurso direto porque ele está falando. Perceba o uso aqui do travessão, que pode ser aspa também, ok? Já o discurso indireto é quando o narrador fala pelo personagem. Então, ele assume uma posição e ele relata o que foi dito pelo personagem, uma transformação. Sim, a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção. E afirmou com alguns sons guturais, né, com alguns sons baixinhos, né, que ela não conseguia nem verbalizar, ela só fazia o som, que estavam perto. Então, assim, quando ele dizia afirmou, ó, ela afirmou, perceba que não é o personagem que está falando, é o narrador que fala pelo personagem. Então, aqui eu tenho o discurso indireto, ok? Sem o uso de aspas, sem o uso de travessão. O discurso indireto livre, né, que ele é muito importante, ele é a mistura. O indireto livre, ele mostra uma referência mais íntima com o narrador. Lembra o narrador onisciente? É bem parecido. O narrador onisciente, ele conhece todos os detalhes da narrativa, do personagem, do lugar. E aqui o discurso indireto livre é quando eu tenho uma ligação íntima entre esse narrador e o personagem, a ponto de confundir quem é que está falando, se é o narrador ou se é o personagem que está falando. A gente não sabe direito, muitas vezes a gente não reconhece porque a gente vê uma manifestação do narrador falando, a gente não sabe se é o personagem falando. Percebam aqui essa referência quanto ao indireto livre. É claro que o Graciliano Ramos tinha que entrar aqui dentro desse tipo de referência, né? Ele mexe com todos os tipos de narradores. Não se conformou, deveria haver engano. Ele era bruto, sim, senhor. Olha aí a diferença, não é direto, não tem o uso do travessão. Mas ele diz, ó, ele era bruto, sim, senhor. Via-se perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada? Estava direito aquilo? Olha aí a referência quanto à pergunta, né? Estava direito aquilo? Quem é que está falando? O narrador ou o personagem? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? Então, perceba que há um questionamento do narrador, há um questionamento do personagem, mostrando essa aproximação entre narrador e personagem. Qual é o discurso? Indireto livre. Beleza? Vamos lá. Quanto ao tempo, né, a gente tem duas referências temporais, né? Na narrativa, eu posso mostrar o tempo que é cronológico, que é aquele que é objetivo, ele é medido em hora, em minuto, em dias, em século, em mês, enfim. Quando eu tenho esse tempo medido, ele é cronológico. Quando eu tenho um tempo
em que eu tenho uma referência de uma lembrança do narrador, quando eu tenho uma referência do que a gente chama desse mergulho do eu, né? Um tempo que remete a uma lembrança, né? Que é o caso do flashback, um tempo que remete a um momento do passado do personagem, é o tempo psicológico. Ou então, é até mesmo o que a gente chama de fluxo de consciência. Em literatura, a gente vai ver Clarice Lispector e vai trabalhar com essa autora que o tempo inteiro utiliza o fluxo de consciência, essa ideia de que ela está se questionando o tempo inteiro de um tempo, né, de um tempo passado, de um momento, de uma lembrança passada, e o tempo inteiro ela promove esse pensamento na escrita, ou seja, eu já tenho aqui o tempo psicológico, quando há essa lembrança do narrador ou do personagem, fechou? Quanto ao espaço, quanto ao lugar da narrativa, né, onde aconteceu, o espaço, ele pode ter uma função contextualizadora, ele pode ser um lugar físico em que a gente tem esse contexto, essa situação, é um lugar, é uma casa, uma praia, é um país, e você tem um lugar específico contextualizando, ou você tem uma função simbólica daquele espaço, ou é aquele lugar, né, é a casa do personagem quando era criança. Perceba aí, a casa dele é uma lembrança, e é uma lembrança, vai apresentar dentro dessa lembrança, dentro desse espaço, uma função mais simbólica, ok? Vamos lá. Quanto ao personagem, a gente tem o protagonista, o antagonista e os secundários, né, ou coadjuvantes. Quando eu tenho um personagem que é protagonista, ele é dividido entre o herói clássico, e ele se aproxima desse herói medieval, né? Quando você pensa no herói medieval, você pensa naquele que usa armadura, né? Naquele que é predestinado. E as narrativas medievais são bem claras, né? Com certeza ele vai vencer a batalha, ele vai vencer todas as provas que ele passar e todos os detalhes referentes à narrativa, porque ele vai ganhar, ele é destemido, ele é pré-determinado, ele é bonito, né? Ele tem todo uma concepção bem clássica de herói. Agora, o anti-herói é bem diferente, né? O anti-herói, ele não tem nenhuma característica em relação à beleza, em relação a ser pré-determinado, ele já tem uma referência, né, totalmente contrária. Por exemplo, Macunaíma, né? Então, em uma narrativa, a gente vai perceber em Macunaíma essa referência do anti-herói, né? Ele era preguiçoso, onde um herói era preguiçoso? Né? Um herói que só queria ficar deitado, então ele não é um herói, ele era um anti-herói, ele faz tudo que um herói não faz. Eu também tenho o herói moderno ou problemático, né? O herói moderno é aquele que tem características humanas, digamos assim. Ele tem pensamentos, questionamentos, ele é um herói moderno porque ele está predestinado àquilo, mas ele tem ali momentos bem psicológicos, tá? Momentos em relação a esses questionamentos sobre a vida, em relação a questões que um herói clássico, por exemplo, não teria. O herói, ele está determinado, e o clássico, ele está determinado àquilo, a executar a ação e pronto. Ele não tem nenhum pensamento se vai dar certo, se não vai dar certo, o que a gente já tem no herói moderno, né? O herói moderno, ele já é passível em relação a próprias questões psicológicas, tá? O antagonista, que é aquele que é contra o protagonista, né? O famoso vilão, ele também aparece junto. Aí depois a gente tem o próprio personagem que é secundário ou coadjuvante. Eles têm ações na narrativa, mas não tão importantes quanto esses que estão em vermelho, que é o protagonista e o antagonista. Fechou? Quanto ao personagem, ele também tem uma profundidade, né? O que é isso, profundidade? Essas questões mais psicológicas. Vejam, um personagem, ele pode ser plano ou estático. Quando eu tenho ali poucas qualidades do personagem, ele é meio raso, né? Ele, automaticamente, a gente já percebe que não se tem ações muito completas sobre ele, descrições completas. Ele é um personagem, digamos assim, às vezes clichê, um personagem que não tem muitas questões psicológicas, ele é plano, ele é raso, né?
Ele também pode ser esférico ou dinâmico quando eu tenho um personagem que ele se aborda na narrativa muitas características da sua vida interior. Então ele é problemático, ele é questionador, ele tem uma personalidade forte, ele já é denominado como esférico. Fechou? Olha só, galera, eu separei para vocês algumas questõezinhas, essas daqui em particulação da UERJ, tá? Só 3 questões que a gente vai trabalhar com essa concepção narrativa, tá? Vamos dar uma olhada? Aqui eu tenho um trechinho, né, de um texto chamado Múltiplo Sorriso. Vamos lá. Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um pinheiro artificial, mas parecia de verdade, só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. Olhou com mais vagar. Na luz do fim da tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas. Em todas elas, lá estava seu rosto, um pouco distorcido, é verdade, mas sorrindo. Estão vendo? Diria as amigas se tivessem por perto. Eu não estou só. Vamos lá, esse texto é ótimo. Primeira questão da UERJ. Ao dizer que o pinheiro era artificial, mas parecia de verdade, a narrativa realça um estado que define a personagem. Isso ajuda o leitor a compreender o fingimento da personagem em relação a quê? Vamos voltar? Primeiro, o título diz múltiplo sorriso. Só que isso é muito estranho, né? Porque essa personagem ela é sozinha. Então, o que ela faz? Ela colocou uma árvore de Natal. A árvore estava bonita, era uma árvore fake, né, artificial, e aí a gente só teve a referência de que ela colocava as bolas vermelhas nas árvores. E as amigas falavam, para que você está fazendo isso, né, você está sozinha, só que no final da tarde o que ela faz? Ela olha para a árvore e ela vê o reflexo dela mesma nas bolas, né, vermelhas dessa árvore de Natal. E ela diz, olha, eu não estou só, eu estou comigo, eu já sou responsável aí pela minha própria personalidade ou várias personalidades minhas. Então aqui, ele diz, olha, eu não estou só. Percebam que, quando ele diz, ao dizer que o pinheiro era artificial, mas parecia de verdade, a narrativa realça um estado que define a personagem. Ou seja, define que a personagem ela está com várias pessoas ali dentro. Tanto que ela faz? Ela vê o reflexo dela mesma, só que vários reflexos de várias bolinhas dela mesma. Então ali eu vou ter essa ideia de que nós vamos compreender que a personagem finge que tem várias pessoas ali na sala. E ela finge e a partir disso ela diz, ó, eu não estou só. Ok? Vamos para 2. Há um contraste irônico entre o título do conto e seu desenvolvimento. Qual é o título do conto? Múltiplo Sorriso. Qual é o contraste aí? Uma relação paradoxal, né? Dentro da ideia de que, primeiro, quando eu tenho essa referência, né, múltiplo sorriso, né, a imagem de novo da bola, né, dela sorrindo ali em frente às bolas vermelhas. Ou seja, eu tenho aqui essa ideia de múltiplo sorriso que contrasta entre a referência da alegria, né, o sorriso, e do isolamento, né? Então, múltiplo sorriso, mas ela não tá com todo mundo ali, ela está sozinha. Percebeu? Então, o contraste irônico, né, ao mesmo tempo paradoxal, né, de que ela está sozinha, mas ela acha que ela tem ali várias pessoas junto com ela. Letra A. E por último, aqui já algo mais gramatical, tá? Estão vendo, diria as amigas se estivessem perto, por perto. O trecho acima revela o choque entre o mundo imaginário da personagem e a realidade de sua solidão. Esse choque entre imaginação e realidade é enfatizado pela utilização de qual recurso da linguagem? Senhores, quando eu tenho recurso de linguagem, eu vou pensar num verbo, tá? Eu vou pensar, ou então num pronome, eu vou pensar em algum recurso gramatical que vai chamar a atenção, ok? E aqui, o que que chama a atenção? Ele diz assim, ó, estão vendo, diria às amigas, se estivessem perto. Ou seja,
Aqui eu tenho o emprego do modo verbal, esse diria, que está no futuro do pretérito, caso houvesse pessoas ali junto com ela. Ou seja, eu vou ter o emprego desse estão vendo, ó, eu estou conversando agora nesse momento, algo no presente. Agora ela diz, ó, esse choque entra em quê? Na realidade, esse choque vai entrar justamente com essa troca. Quando ela diz no presente do modo indicativo, ó, estão vendo? Aí ela já desvencilha, já vai para onde? Para justamente o futuro do pretérito. Diria às amigas, se estivessem, olha aí a ideia de possibilidade dentro do pretérito imperfeito, já do modo subjuntivo, ó, se estivessem por perto. Ou seja, eu tenho a troca, estava no presente, foi para o futuro do pretérito, diria, mostrando uma possibilidade e confirmando essa possibilidade, até com o uso do se aqui, confirmando essa possibilidade, ó, se estivessem por perto, o que dá a ideia desse choque, ó. Estão vendo? Seria algo verdadeiro ali, né, que está acontecendo naquele momento, mas aqui, ó, já dá a relação de imaginação. Beleza? Lembrando que isso, né, sobre os modos verbais, a gente vai trabalhar numa aula separada. Eu só trouxe porque vamos colocar aí, analisar a questão como um todo. Tranquilo? Faça os exercícios referentes ao primeiro capítulo, porque na próxima semana eu venho com uma outra proposta dentro aí da narrativa também, trabalhando com outros recursos, tá bom? Não deixe aí de assistir a próxima aula e colocar o seu nome aqui embaixo. Um grande beijo, nos falaremos na próxima semana. Valeu?